Meus irmãos, vamos dar início então ao nosso culto nessa tarde. Tradicionalmente, há anos, a nossa igreja se reúne sempre na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, para refletir sobre os 7 brados que Jesus Cristo deu na cruz antes de expirar e derramar ali a sua vida em nosso lugar. E esse é um momento muito importante para nós, porque nós tentamos, assim, voltar àquela cena lá do Calvário. A gente tenta trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que aconteceu, a maneira tão cruel como o nosso Redentor foi traído, negado, cuspido, esbofeteado, recebendo assim aquela coroa de espinhos e, por fim, sendo levado à rude cruz, depois de ter passado por um julgamento extremamente injusto. E no alto da cruz, Jesus Cristo, embora ali humilhado e expressando fraqueza e fragilidade, como homem pendurado no madeiro, ele permanecia no mais absoluto controle de toda a situação. E as frases que Jesus Cristo declarou na cruz, ou que ele bradou na cruz, a ponto de testemunhas terem ouvido e registrado isso, elas revelam muito acerca da identidade do nosso Redentor, bem como da profundidade da obra que ele veio realizar. Então, quando nós paramos, numa tarde como essa, e voltamos àquela cena, o nosso coração se enche realmente de contrição e de quebrantamento. Ele morreu por nós, na rude cruz, numa sexta-feira, à tarde, por volta das 15 horas, ele expirou e entregou o seu espírito ao Pai. Então, irmãos, vamos, nesse tempo que passaremos juntos em adoração, elevar realmente o nosso coração, a nossa mente, àquele dia, para que possamos sair daqui edificados com todas as instruções bíblicas que receberemos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, e assim já daremos início com o primeiro brado de Jesus na cruz, e depois seguiremos nesta sequência, Antes de orar, só quero, aqui talvez alguns irmãos não conheçam, eu não sei, mas está conosco aqui o pastor Lucas, da nossa igreja de Ilhota, o pastor Rafael, da igreja de Pissarras, o presbítero Durval de Navegantes, aqui está o pastor Guilherme, pastor aqui comigo na sede, o pastor Rodolfo, lá de Indaial, e o pastor Maxwell, lá de Gaspar. Geralmente nós chamamos pastores de fora para participar, E esse talvez seja o primeiro ano em que estamos realizando o culto das 7 palavras apenas com os pastores da igreja. Então também um motivo de gratidão e louvor a Deus, e eu fico muito feliz em contar aqui com a companhia desses irmãos tão queridos e amados que têm trilhado o ministério nesses anos. Vamos orar? Pai bondoso, nós estamos aqui e desejamos ouvir a Tua voz, ouvir, Pai, a Tua palavra. Ó Deus, nós agora trazemos à nossa mente e coração o registro bíblico que fala acerca do sofrimento do nosso Redentor lá na cruz do Calvário. Aquela morte tão cruenta, cruel, sangrenta, dolorosa, aquela entrega do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, imensamente, por aquele dia histórico em que os nossos pecados foram completamente pagos. Nós te agradecemos, Pai, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais, ó Deus, possibilidade de sermos lançados fora, porque agora pertencemos eternamente a Ti. E que o Teu nome seja glorificado nesta tarde.
nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então dar início com a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo declarou na cruz, ao ser levantado, ele bradou, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo, ele foi traído, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi esmurrado, ele foi açoitado, ele passou por um julgamento, como eu disse há pouco, extremamente injusto, e por fim o nosso Redentor foi crucificado. Ali ele derramou o seu precioso sangue. Um comentarista falando sobre essa passagem, ele disse o seguinte: assim que o nosso Redentor foi erguido naquela cruz e o sangue começou a fluir, o Redentor entra em cena como o grande sumo sacerdote. E assim ele inicia a sua intercessão em favor de pecadores. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, a intercessão de Cristo, com essa frase, foi uma intercessão que revela a sua misericórdia, revela o seu amor, a sua compaixão. Mas, quando Jesus declara essa frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, essa declaração de Cristo era o cumprimento de uma profecia. Então nós percebemos que Jesus Cristo, do início ao fim, ele estava totalmente comprometido com a palavra, com a profecia. Conforme Isaías capítulo 53, versículo de número 12, diz que ele derramou a sua alma na morte, ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes de Jesus bradar essa palavra na cruz, a palavra já estava registrada lá no livro do profeta Isaías. Certamente, meus irmãos, qualquer homem nessa condição de Cristo, sendo traído e padecendo na rude cruz de forma injusta, iria amaldiçoar. Talvez nós faríamos isso, mas Cristo, ele sabia que estava numa missão de resgate, de misericórdia, e por isso ele entrega a sua vida espontaneamente, revelando ali o seu amor, e espontaneamente ele se entrega naquela cruz, pagando o preço da ofensa dos nossos pecados. E aí a gente fica imaginando, né? Jesus no alto da cruz, sofrendo todas aquelas dores, e sorvendo ali também o cálice da ira do Pai, mesmo ali no auge de toda a sua dor, a gente percebe que Cristo continua com seu coração pastoral cheio de compaixão. É um coração que transborda misericórdia, e ao invés de fazer ameaças naquele momento, ou até reverter completamente aquele quadro, ele intercede junto ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Obviamente, as pessoas que estavam ali observando o nosso Redentor levantado na cruz, aquelas pessoas que cooperaram e que gritaram Barrabás, Barrabás, e em relação a Cristo gritaram crucifica-o, crucifica-o, essas pessoas elas tinham consciência da perversidade que elas estavam praticando contra Cristo. Elas sabiam que estavam cometendo um crime, elas sabiam que estavam aprovando assim um ato perverso contra uma pessoa inocente. Até no julgamento de Cristo, né, o próprio Pilatos diz: olha, este nenhum crime cometeu. O próprio Pilatos reconhece isso em uma de suas declarações. Agora veja, eles não eram ignorantes quanto ao pecado que estavam cometendo, mas Jesus Cristo diz: eles não sabem o que fazem porque aquelas pessoas não sabiam da enormidade ou da gravidade do pecado que estavam cometendo.
Eles sabiam que era um pecado entregar o Senhor Jesus para ser crucificado, mas eles não tinham assim a dimensão de que quem estava sendo entregue na cruz era o Messias, era o rei. Eles não tinham a ideia de que eles estavam crucificando o Filho de Deus. Então eles não tinham noção da gravidade, da malignidade, da perversidade daquele pecado que eles estavam cometendo, porque sem saber eles estavam executando o Salvador. E como que a intercessão de Cristo, meus irmãos, ela foi respondida? Será que ela foi atendida? Sim, ela foi atendida, não de forma automática, quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é que naquele momento todo mundo foi perdoado, porque o perdão pressupõe arrependimento. Mas nós vemos que a intercessão de Cristo em favor dos pecadores, ela começa a se cumprir já na cruz, porque um dos ladrões, logo na sequência, ele confessa a Cristo. Ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele foi salvo, ele foi alvo da intercessão de Cristo e recebeu o perdão. Em seguida vemos aquele centurião romano, soldado, que diante de toda aquela cena ele se prostra, ele diz assim, olha, verdadeiramente este era o Filho de Deus. É mais um que se rende, que foi alvo da intercessão de Cristo e que se rendeu ao Senhor Jesus. E a intercessão de Cristo em favor do perdão, ela ganha uma amplitude maior nas próximas semanas, ou nas semanas que se seguiram, nos meses que se seguiram ao seu sofrimento, porque depois ele ressuscitou, ele subiu ao céu, e nós sabemos o que aconteceu no Pentecostes. Milhares de pessoas se converteram, foram salvas, muitos sacerdotes, inclusive, que apoiaram a crucificação de Cristo, que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, foram alcançados, responderam à mensagem, e foram salvos. Então pense nisso, nesta tarde, no alto daquela cruz, ao derramar o seu preciosíssimo sangue, isto é, a sua própria vida, Jesus Cristo, ele fez uma oração. E ele orou, meus irmãos, em favor da maior necessidade da humanidade. O ser humano cria muitas necessidades, mas Jesus Cristo orou em favor da mais profunda necessidade do homem, e a mais profunda necessidade do homem é o perdão de Deus. Não adianta ser religioso, não adianta praticar boas obras, não adianta ter uma filosofia de vida, não adianta ter uma boa conduta, ou mesmo ser membro de uma igreja, se você permanece nos seus pecados. Porém, o que a gente vê nessa declaração de Cristo, meus irmãos, é que ele, por meio dessa intercessão e de toda a sua obra na cruz, ele oferece para nós, e ele oferece gratuitamente, oferece a todos a possibilidade do perdão. Na verdade, Deus anseia e deseja ver pecadores arrependidos, contritos, confessando o seu Filho, pecadores reconhecendo os seus pecados e alcançando a salvação. Por mais grave que sejam os pecados da humanidade, ou por mais graves que sejam os nossos pecados, se houver arrependimento sincero e uma confiança plena na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, nós receberemos o perdão da parte de Deus. A intercessão de Cristo, ela continua alcançando milhares de pessoas em todo o mundo. Pela fé, meus irmãos, mais uma vez, nesta semana, vamos desfrutar, rememorar e vamos nos alegrar com esse maravilhoso perdão. Nós fomos alvos dessa intercessão. Nós nos arrependemos, cremos e desfrutamos desse perdão. Desfrutamos dessa salvação. Desfrutamos da vida eterna. E é por isso que estamos aqui nessa tarde, para parar um pouquinho e refletir. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário, há 2000 anos, tem alcançado a humanidade espalhada sobre a face da terra. E pessoas espalhadas por todos os cantos têm recebido o perdão de Deus, por meio do arrependimento e da conversão. E por fim, que eu e você, como filhos e filhas de Deus, que sigamos o exemplo do nosso Mestre, meus irmãos.
Às vezes os nossos relacionamentos ficam tão truncados, não é mesmo? Às vezes criamos tantas brigas e rixas, às vezes no meio da irmandade acontece isso, no meio da família cristã, que sigamos o exemplo do nosso mestre, liberando o perdão, manifestando compaixão e expressando, meus irmãos, misericórdia para com todos, como Jesus Cristo fez naquele momento de dor. Nós iremos, nesse momento, mais uma vez fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão que recebemos por meio da obra de Jesus. Estávamos numa situação de condenação, mas agora, Pai, em Cristo, fomos justificados, perdoados e salvos. Nós te louvamos porque a intercessão de Cristo há 2000 anos e a intercessão de Cristo, que continua como nosso grande sumo sacerdote, tem alcançado não apenas a nossa vida aqui, mas a vida de muitos povos espalhados por toda a terra. E por isso tudo, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós entoaremos, meus irmãos, nesse momento, o cântico Nova Vida Ganhei. Nós ganhamos uma nova vida por meio do Senhor Jesus. E essa música fala acerca do perdão, né, que nós recebemos por meio de Cristo. Vamos colocar em pé.
ainda em Lucas, eu te convido a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Eu quero ler com os irmãos, essa é a segunda palavra da cruz, e diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma das frases mais marcantes que nós vemos na cruz e uma das mais conhecidas. Só para nós lembrarmos a cena, então Cristo estava sendo crucificado, ele no meio e dois ladrões. Enquanto um dos ladrões estava ali fazendo sarcasmo com Jesus, por exemplo, no versículo 39, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. O outro ladrão que estava na cruz, ele responde de forma diferente, ele diz, em versículo 40, porém o outro respondeu-lhe dizendo, nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que é nos nossos atos, que os nossos atos merecem, mas este, nenhum mal se fez. Só nós, para lembrarmos um pouquinho, a crucificação era a pior punição de todas, era uma morte lenta, era uma das mortes mais vergonhosas, e Cristo estava naquela cruz naquele momento. Mas algo que é interessante é nós olharmos a vida desses assassinos. Eu queria falar um pouquinho sobre o assassino que foi salvo ali naquele momento. O pastor Edmar, ele já trouxe o clímax aqui da história, ele falou da salvação desse preso que estava junto, mas é interessante destacar algumas coisas na vida dele. Se você perceber aí no texto, você vai perceber então que, em primeiro lugar, ele temeu a Deus. O texto no versículo 40 fala, que o outro estava temendo a Deus, ele teme ao Senhor. Ele reconhece naquele momento que aquele que estava sendo crucificado naquele momento, ele estava sendo crucificado sem merecer punição alguma. Ele reconhece o seu pecado. É interessante que no versículo 40 e 41 ali, quando ele está debatendo com o outro preso, ele fala, nós merecemos esse castigo, mas esse homem que está conosco, verdadeiramente ele não cometeu mal algum para estar ali. Quando nós olhamos para essa cena, e olhamos para os ladrões, e a vasta lista de crimes desses ladrões, com toda certeza, se você estivesse ali naquele momento, a primeira coisa que você iria gritar para aqueles ladrões era, crucifica-o. Eles não merecem o perdão de Deus, crucifica-o. Provavelmente, aqui não destacam quais eram os crimes, mas eram crimes das piores espécies, assassinatos, entre outras coisas, e nós estaríamos ali falando, crucifica-o. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quando você olha para a sua vida, seus pecados, os seus erros, será que você merecia a salvação que vem de Deus? Quando você olha pelos vastos crimes cometidos por você, e quando eu falo crimes, é porque a palavra de Deus ela deixa muito claro para nós que você matar alguém ou falar mal de alguém está no mesmo patamar de pecado perante Deus. E quando você olha para a vasta lista de erros e pecados, você consideraria alguém que poderia ser salvo? Com toda certeza não, Com toda certeza, quando nós olhamos para nossas vidas e olhamos para o ladrão da cruz, nós vemos que carecemos da graça de Deus. É interessantíssimo quando nós olhamos para esse texto, que nós vemos algo onde Cristo, então, ele recebe aquela pessoa pela graça de Deus. Não é pelos méritos, porque se nós olharmos para tudo aquilo que ele fez, ele não merecia a salvação. Não é pelos méritos daquele homem, mas verdadeiramente pelos méritos de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que nós estávamos andando mortos nos nossos pecados e delitos, e nada que nós faríamos poderíamos alcançar a salvação, mas é interessante em Efésios capítulo 2, quando ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos pecados e delitos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos que entender que até o ato desse ladrão crer era um ato exclusivo da ação de Deus no coração daquele homem. Era Deus abrindo o entendimento, assim como fez com Lídia em Atos capítulo 16, para que ele atendesse às verdades e para que ele reconhecesse verdadeiramente Jesus como Salvador.
Ali é exatamente para nós entendermos isso. Os dois estiveram ali, mas um teve o entendimento verdadeiro, enquanto o outro padeceu no inferno. Essa frase, ela nos traz algo muito interessante, porque quando ele reconhece, ele pede algo a Deus, né? No versículo 42, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece Jesus como Salvador. Ele conhece Jesus como Redentor. Ele reconhece Jesus. E é interessante que Jesus ele não fala assim: amanhã você estará comigo no paraíso, ou daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, como nós vemos aí outras denominações, uma das denominações que dizem do sono da alma, né? Onde a alma está lá no caixão esperando a volta de Cristo. É interessante que esse texto ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. É interessante nessa fala que nós temos que compreender algumas coisas sobre Jesus. Em primeiro lugar, quando nós cremos em Jesus, nós temos uma garantia que viveremos eternamente com o Pai. Essa é a maior promessa que você pode ter na sua vida, que a sua vida não acaba aqui. Daqui você vai estar juntamente com o Pai eternamente. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que somos salvos não pelos nossos méritos. Não é aquilo que você fez ou continua fazendo que te leva à salvação, mas é exatamente aquilo que Cristo fez na cruz por você. A sua vida aqui nessa terra precisa espelhar aquilo que Cristo fez na cruz por você. Além disso, nós vemos que aquele ladrão, ele foi salvo e desfruta eternamente da bênção eterna com o Pai. Uma coisa que eu queria te perguntar nesse momento, algo que eu tenho ensinado muito lá na igreja, eu tenho mostrado a perspectiva do céu na sua vida atual. Nós temos dificuldades hoje de olhar para a eternidade. As igrejas, de modo geral, elas não falam mais sobre o céu. Se você perceber as pregações de hoje, no contexto evangélico que nós vivemos aqui, você vai perceber que eles vão falar do aqui e agora. Como você vai ser para ser mais rico, como que você vai ser para ser melhor na sua vida, melhor nisso, melhor naquilo, mas eles esquecem do principal, que é falar sobre o céu, sobre aquilo que nós temos em Cristo Jesus, sobre o perdão que nós temos dos nossos pecados em Cristo Jesus. E a minha pergunta, algo que eu tenho ensinado lá na igreja é, então, olhar para o céu, olhar para a eternidade e trazer essa perspectiva na forma como nós vivemos na atualidade. Quando você olha para essa promessa que foi feita aqui para o ladrão, que é a mesma promessa para você que crê verdadeiramente em Jesus. Quando você olha para essa promessa, qual tem sido o seu sentimento no coração? É um sentimento de alegria, um sentimento de júbilo, de entusiasmo, porque você sabe que aqui não é o fim? Ou você continua preso a situações terrenas na sua vida? Ou ainda você continua preso a situações que possam estar acontecendo na sua vida, no aqui e agora? Essa vida que é prometida a nós, ela precisa ser vivida hoje. A forma como nós vivemos hoje precisa espelhar a eternidade que nos espera. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Como que você tem lidado com os conflitos nessa terra? Olhando para Cristo e aquilo que te espera? Ou olhando com as perspectivas terrenas? Porque se você tiver uma visão apenas daqui, com toda certeza, você vai se frustrar. Se você olhar para os seus problemas, seja lá de saúde, familiar, seja lá qual for, e se frustrar e não ter essa visão da eternidade, você vai se frustrar. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para aquilo que Ele fez na cruz por você, você precisa compreender que aqui não é o fim. Nós temos a vida eterna nos esperando. Nós temos uma vida que será muito melhor do que essa, juntamente com o Pai. Que nós possamos nos espelhar nisso e a forma como nós vivemos aqui seja reflexo da vida que nos espera na eternidade. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer. E que você se alegre sempre no Senhor. Essa frase, ela diz muito para nós. A partir do momento que cremos e vivemos de forma diferente. Porque não é só a palavra crer, ela é muito interessante, né? Que muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, mas não vivem por esse Jesus. Quando nós cremos verdadeiramente que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, isso vai fazer toda a diferença aqui e eternamente na sua vida. Que Deus te abençoe e que você se alegre todos os dias com essa promessa
que aqui não é o fim e que nós teremos uma vida eterna juntamente com o Pai. Quero orar por você e assim, logo após a minha oração, eu convido o quarteto junto a mim para vir aqui à frente. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque através da sua palavra compreendemos que aqui não é o fim. Compreendemos que não somos salvos por aquilo que fazemos, mas verdadeiramente por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E essa salvação nos traz a promessa da vida eterna, ó Deus. Que nós possamos compreender a forma que vivemos aqui, através dessa perspectiva, Deus. Cuida de cada coração, ó Deus. Cuida de cada família e que nós possamos todos os dias nos alegrar. Sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado pelo seu sustento sobre nós. E que em tudo possamos dar graças, porque o Senhor está conosco. Sê conosco e fortaleça-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Junto a mim, vem comigo sempre andar, com tua glória, além da história, até o fim. Fala-me, com teu puro e santo amor, pois só tu és forte, eterno, protetor. Sofrimento atroz provaste, neste mundo eu não vi. Em sangue se tornou suor, lá no jardim do Getsemane. Toma enfim minha mão, e assim eu sinto então quanto é belo e sincero seu amor. Sofrimento atroz provaste, qual neste mundo eu não vi. Em sangue se tornou suor, lá no jardim do Getsemane. Toma enfim minha mão, e assim
sincero seu amor. Convido a igreja para lermos juntos o texto de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João 19, 26 e 27 diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, o quão grande é o amor de Deus para com os seus discípulos. Geralmente nós, para respondermos essa questão, vamos até a cruz e encontramos no sacrifício uma resposta adequada para nos referirmos ao amor de Cristo. No entanto, a terceira palavra da cruz, essa que nós acabamos de ler, não demonstra apenas que o amor de Cristo para conosco está apenas na tortura ou no sangue derramado, na morte do inocente Filho de Deus. Na verdade, o amor de Cristo se mostra a nós através de sua compaixão. Aquele que está necessitado de todo o cuidado e misericórdia foi privado disso através de torturas e ferimentos terríveis, mas ainda assim tem forças para cuidar daqueles que estão seguros, com os pés no chão, e não estão com seus pés suspensos, dependurados na maldita cruz, como ali estava o Filho de Deus. A misericórdia de Cristo para com seus discípulos não se encontra somente no sacrifício, mas também, como eu já disse aqui, na compaixão. Jesus sofre não somente em ter o seu corpo agredido, mutilado, mas sofre porque ele está vendo aqueles que estão sendo deixados, nem que seja por um momento, ali aos pés da cruz. Ele olha para sua mãe, olha então para João, o discípulo amado, e se refere a ela como um momento propício para cuidar de sua mãe, cuidar daqueles que ficam, mas também nos ensinar uma forte lição sobre a misericórdia de Cristo. Esse cuidado, no entanto, não pode ser visto apenas como um testamento de um filho que se vai para com a sua mãe. Na verdade, aqui, a intenção de Cristo é mostrar que Deus está cuidando de sua filha. Maria não é apenas mãe, mas, na verdade, ela é mais do que isso. Ela é uma mulher que está aos pés da cruz em adoração ao Redentor. Ela está sendo testemunha em primeira mão do clímax da história da redenção. Cristo está morrendo pelos pecadores. A verdade é que, quando Jesus se refere a Maria, ele inclusive não usa a palavra mãe. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. Eu sempre fico imaginando como seria dolorido para Maria escutar de Jesus pendurado na cruz, ensanguentado, nu, totalmente desfigurado, talvez a primeira palavra que um filho aprende a falar, ainda nas suas fases ali, na sua primeira infância: mãe. Como seria profunda a dor de Maria naquele momento. Mas Jesus sabe que Maria só seria consolada se naquele momento ela passasse de mãe para ser uma adoradora. É então aí que Jesus demonstra o seu amor compassivo, que somente o Redentor, aquele que morre pelos pecadores, pode demonstrar. Jesus tem a plena consciência de que aquela mulher, testemunhando em primeira mão o clímax da história da redenção, vai ser então um grande exemplo daquilo que Jesus faz conosco, com todos os seus discípulos, aqueles que são considerados filhos de Deus. Há um segundo personagem aqui na história, como os irmãos bem acompanharam no texto, que é o discípulo amado. O próprio apóstolo João, autor desse evangelho. Esse é aquele
a quem Jesus tinha um relacionamento muito especial, e é a ele que ele delega essa função de cuidar de sua mãe. Vale lembrar que Jesus, ele foi o primogênito de Maria, mas ele não foi o seu último filho. Jesus tinha outros irmãos. E o questionamento que nós temos aqui nesse texto é por que então Jesus não deu a responsabilidade do cuidado de sua mãe a os seus irmãos biológicos? Ele dá a responsabilidade a um dos seus apóstolos. E a resposta para isso é que ainda naquele momento seus irmãos não acreditavam, não criam no seu ministério. O que Jesus está nos mostrando é que o Senhor tem plena consciência de que ser seu discípulo envolve perdas tremendas. Aqueles que seguem a Cristo e o seguiram até aquele momento perderam amigos, famílias, posses. Para os discípulos, isso envolvia inclusive perder a presença real do próprio Cristo. É verdade que ele havia prometido um consolador, mas naquele momento, a dor da separação da cruz era totalmente terrível para os seus corações. Jesus então dá um filho para uma mãe e uma mãe para um filho. Ele redistribui ali o relacionamento, mostrando que a conexão entre os discípulos, aqueles que creem verdadeiramente na palavra de Cristo, ela é muito maior do que qualquer laço de sangue que nós podemos estabelecer com as nossas famílias. É claro que aqui, irmãos, há uma ênfase na responsabilidade dos filhos para com os pais. É bem verdade que Jesus é o cumpridor de toda a lei, e não seria diferente aqui na cruz, dependurado, que ele não cumpriria o 6º mandamento. Mas a ênfase principal dessas palavras de Jesus na cruz é, na verdade, no amor dele para com os seus discípulos, para aqueles que creem no seu nome e, portanto, são considerados família do Senhor, filhos adotados de Deus. E eu quero chamar os irmãos a refletir. Pense nas lutas que você já passou, como cristão, como crente em Cristo Jesus. Pense nos lutos que você já teve que sofrer. E entenda, tudo isso, Jesus trata com uma compaixão ímpar, porque ele sabe que os sofrimentos que nós passamos dessa vida podem ser substituídos. Se nós perdemos pai e mãe, nós ganhamos um pai celestial. Se nós perdemos irmãos biológicos, nós ganhamos irmãos em Cristo. Se você perder um filho, você pode ganhar filhos na fé, porque a família de Cristo, ela vai se estabelecendo à medida que a compaixão do Senhor se achega no coração de cada um de nós. Em resumo, a compaixão de Cristo se dá na convivência dos santos, o qual a Escritura chama de igreja. Nós somos família de Deus. É na igreja onde podemos aprender e conhecer o amor compassivo de Cristo, e que nesse dia, aqueles que estão ao seu lado sejam parte do consolo de Cristo em relação às perdas, às lutas, aos lutos que você já sofreu. Que o seu relacionamento com seus irmãos seja intermediado pelo Consolador, aquele que preenche todas as coisas, aquele que estabelece a liga necessária entre os relacionamentos, aquele que verdadeiramente consola, aquele que está presente, aquele Espírito prometido por Cristo, que nesse momento João e Maria ainda não estão desfrutando, mas que seria enviado ao coração de cada um de nós como igreja do Senhor. O Espírito de Cristo, que garante que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos, irmãos. Deus, nós clamamos ao Senhor, que derrama em nossos corações a sua compaixão e o seu amor. Demonstra, Pai, o seu afeto para com a sua igreja. E faça com que aquilo que perdemos seja substituído. E que nós entendamos a cada dia que a vida cristã, o caminhar com Cristo, significa grandes perdas, mas um ganho muito maior. Nós perdemos muitas coisas no caminho, mas ganhamos uma família da fé, a qual se faz presente no meio de nós por conta da ação do seu Santo Espírito e estará conosco para toda a eternidade.
nós iremos viver para sempre, mas iremos viver para sempre unidos em Cristo Jesus. E isso tem que consolar os nossos corações. E é a Ti que nós oramos. Amém. Nós vamos ser conduzidos agora em louvor com o hino 268. Irmãos, convido vocês a abrirem a Sagrada Escritura em Mateus, capítulo 27, o versículo 46. Esta é a quarta palavra da cruz, então. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Diz assim a palavra infalível do Senhor. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A leitura simples do texto já faz com que nós façamos alguma pergunta a ele. Que tipo de abandono Jesus sofreu naquela cruz? Quando nós olhamos tanto Mateus quanto Marcos, nós temos certa pista do que os autores evangelistas aqui estão fazendo para mostrar sobre o caráter da cruz de Cristo. Os dois relatos que inserem essa citação do Salmo 22 vão tratar de narrativas anteriores de escárnio a respeito de Jesus. Se você voltar um pouquinho os seus olhos nos versículos anteriores e depois ir a Marcos 15, não agora porque não vai dar tempo, mas se você olhar os versículos anteriores, Jesus está sendo escarnecido por ter se feito, ou aparentemente ter se declarado rei dos judeus. Isso começa com a epígrafe na sua cruz, mas também fariseus e escribas estão falando: se você é rei dos judeus, então desce da cruz e nós acreditaremos em você. Quando então os evangelistas trazem o brado, o quarto brado de Jesus na cruz?
citando o Salmo 22, ele cita logo um salmo de Davi, que perseguido sem motivo, sem carregar culpa por essa perseguição, escreve o Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O salmo é bastante grande, mas depois ele revela que o Deus que ele está clamando, ele o assiste e faz com que o povo do rei Davi, no caso do Salmo 22, anuncie a salvação do Senhor para todos os povos. Jesus está pendurado no madeiro, com testemunhas à volta, gregos, romanos, judeus escarnecendo, e ele cita então esse salmo. Mas que tipo de abandono foi esse? No capítulo 16 de João, Jesus vai dizer que as ovelhas seriam dispersas. Os discípulos sairiam de perto dele. Mas que o Pai não, o Pai acompanharia, o Pai está comigo, ele disse. Então, o que nós temos de entender pela fala do Senhor, citando o Salmo 22, não é uma completa separação da divindade. Não. Pai, Filho e Espírito, o Deus triuno, sempre tiveram a glória e nunca se abstiveram dela. Tanto é que na oração sacerdotal de João 17, o próprio Senhor Jesus ora dizendo: glorifica-me a mim com a glória que eu tinha junto a ti desde antes da fundação do mundo. Que tipo de abandono é esse, então? Crianças, olhem aqui. Prestem atenção. Nenhuma outra ilustração é tão boa quanto essa no nosso cotidiano. Nós temos que pegar na Escritura algo para sabermos o que é esse abandono de Jesus Cristo. E tem uma história ou uma lei do Senhor para o povo que fala em Levítico 16. É o famoso dia da expiação. O dia da expiação, o sacerdote representando o povo ia com 2 bodes e empunhava a mão sobre a testa do bode, fazendo imputação. É basicamente uma transferência dos pecados do povo para aqueles 2 bodezinhos. Levítico 16 vai contar que um dos bodes ia ser imolado, palavra difícil, né? Ia cortar a cabeça dele e despejar o sangue para sacrifício. Só que o outro bode era conhecido como um bode emissário. Um bode era sacrificado, era o bode para o Senhor, e o outro bode, aquele que recebera a mão do sacerdote, transferindo os pecados do povo para aquele bode, o sacerdote levava até o deserto. E adivinha o que ele fazia? Abandonava aquele bode. Ele levava para fora do arraial do povo, largava o bode no deserto, para que o bode fosse esquecido junto com os pecados. Ele era abandonado. O que nós temos nessa ilustração bíblica é que aquele bode abandonado carregava sobre si a culpa do povo para fora da comunhão, para fora do arraial. Justamente naquele dia, na hora 9, o Senhor havia sido levado para fora de Jerusalém. Ainda que a cidade, o território fosse considerado Jerusalém, mas ele estava no Gólgota. Era um monte, fora dos arraiais, fora do muro, porque o judeu não tolerava que Roma crucificasse alguém dentro do território de Jerusalém. Isso seria uma blasfêmia contra o povo, contra o Senhor. Então o Senhor Jesus, naquela hora 9, estava fora, como o bode que carregara a culpa de todo o povo. Ele foi abandonado. Os pecados haviam sido imputados sobre o Filho de Deus. O bode foi abandonado e a justiça foi satisfeita. O Filho recebeu o abandono para que aqueles que estão unidos a Ele recebessem a reconciliação. O Filho brada na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Para que todos aqueles que creem no seu nome sejam reconciliados com Deus vivo, porque os nossos pecados foram imputados nele.
É por isso que mesmo você, independente da idade, sofra qualquer tipo de abandono nessa vida. Talvez alguém sofra com o abandono dos pais, alguns com relacionamentos, alguns com separação em virtude da morte. Mas aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, sofrendo o abandono do Pai em nosso lugar, toda a ira justa sobre ele, faz com que todos nós tenhamos a certeza e vivamos esta convicção da presença do Senhor por meio de Cristo, que Ele nunca nos abandonará, jamais nos deixará, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 13. O abandono do Senhor fez com que nós entrássemos na família de Deus e fôssemos amparados pelo Pai. O Pai abandona o Filho para receber de braços abertos os filhos por meio dele. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, na Tua presença estamos porque, de fato, toda a Tua ira foi despejada sobre o Teu Filho na cruz do Calvário, a ponto de sentir a agonia e o abandono paternal. Ainda que Deus, homem, Ele sofreu, se fez pecado por nós. Ele sofreu em nosso lugar. Éramos nós, Senhor, que deveríamos pagar. Mas Ele foi levado para fora do arraial e sofreu o abandono causado por nós, para que nós, Teu povo, fôssemos reconciliados contigo. E bendito seja o Senhor por isso. Porque este mesmo Filho abandonado depois ressuscita em glória. E é o nosso Rei, o Senhor dos Senhores, que triunfa e faz-nos caminhar pela comunhão que nós temos por meio dele. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Cantaremos o hino de número 266, Rude Cruz. Fique de pé para que todos cantemos juntos.
Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Vamos ler todos juntos esse versículo da palavra de Deus. João 19, versículo 28. Todos juntos? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Esta é a quinta palavra da cruz. O que essas palavras, irmãos, revelam para nós? Três coisas importantes. Essa palavra de Jesus, tenho sede, revela para mim e revela para nós. Primeiro, revela o cumprimento das Sagradas Escrituras. Quando Jesus diz tenho sede, ele está aqui cumprindo as sagradas letras, as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Tanto no Salmo que já foi citado, o Salmo 22, no versículo 15, a palavra de Deus diz: secou-se-me o vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Ainda no Salmo 69, versículo 21, diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, do nascimento à morte, Jesus estava cumprindo as Sagradas Escrituras, Jesus estava cumprindo a palavra de Deus. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, ele é a própria encarnação, ele é a palavra do Senhor. Então essas palavras, tenho sede, está revelando para mim e para você que a palavra de Deus, que nós cremos, que nós defendemos, estava ali se cumprindo em Jesus. Em segundo lugar, essas palavras, tenho sede, revelam a natureza humana do nosso Redentor. Nós pregamos, ensinamos que Jesus ele é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Ele viveu como nós, ele sentiu as nossas dores, as nossas aflições, ele teve sede aqui na cruz, ele passou a fome, ele teve fome na sua tentação no deserto, Jesus chorou, Jesus se entristeceu, Jesus sentiu as nossas dores, os nossos sofrimentos, e é por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, diz que ele carregou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, esse texto revela que Jesus é 100% homem, revela a sua humanidade. A única diferença entre nós e Jesus, diz o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Duas coisas, essas palavras revelam o cumprimento das Escrituras, revelam também que Jesus era homem, a sua natureza humana. E em terceiro lugar, irmãos, essas palavras, tenho sede, revelam o quão terrível foi a agonia, o sofrimento, a dor física de Jesus naquela cruz. O seu corpo estava dolorido, o seu corpo estava padecendo, o seu corpo físico clamava por alívio, o seu sofrimento naquela cruz por mim e por você foi real. Não é simplesmente uma encenação, não foi simplesmente um fato simbólico ou algo que foi descrito simplesmente pela mente dos discípulos. Não, o sofrimento físico de Jesus naquela cruz foi real e foi doloroso, foi terrível. A agonia de Jesus naquela cruz por mim e por você. O que compete a nós nessa tarde, quando relembramos a morte de Jesus naquela cruz, essas palavras precisam vir à minha mente e ao meu coração. O meu Senhor, o meu Salvador, realmente sofreu naquela cruz pelos meus pecados. Os meus pecados são terríveis, os meus pecados são abomináveis, e eu preciso, à luz do Evangelho, à luz das palavras de Cristo naquela cruz, eu preciso manifestar o arrependimento, o quebrantamento, eu preciso me humilhar diante de Jesus, porque se eu estivesse também naquela cena, e se Jesus pedisse, quem sabe, água, eu também daria a ele vinagre.
Porque nos dias de hoje, infelizmente, muitos estão oferecendo o pior deles ao Senhor Jesus. Quando ele pede quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, que se convertam, que se arrependam dos seus pecados, que confessem os seus pecados e que abandonem os seus pecados. Então essas palavras, tenho sede, irmãos, revelam para nós a dor física e o sofrimento real do nosso Salvador, do nosso Senhor naquela cruz. Cumpre-se as Escrituras, revelam a natureza humana do Redentor, mas também revelam o quão terrível foi a sua agonia física naquela cruz. Que Ele tenha misericórdia de nós, e Ele tem, e que nós tenhamos um coração quebrantado, para nos humilharmos diante dEle, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e abandonarmos os nossos pecados, para que nós, como igreja, possamos dar um bom testemunho como um farol nessa sociedade corrupta e má. Fechamos os nossos olhos e oremos ao Senhor mais uma vez, manifestando esse arrependimento e esse quebrantamento. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos e te exaltamos pela sua morte e ressurreição, pela sua vida, por tudo que o Senhor fez em vida neste mundo, os seus ensinamentos, as tuas palavras. Ó Deus, o Evangelho que nos salva, que nos liberta, que nos perdoa. Traga em nós, ó Deus, quebrantamento, traga em nós mudança de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar sempre para o teu sacrifício na cruz, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou, e que essas palavras possam representar mudança em cada um de nós, levando-nos, ó Deus, a realmente viver o Evangelho do Senhor. Cuida de nós, cuida dessa igreja que tem procurado, ó Deus, abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra e pregar a Tua palavra. Nós te louvamos, nós te adoramos e te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos cantar o hino de número 107, Ao Pé da Cruz.
João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Um brado de vitória. Nós estamos aqui na sexta palavra. E nós vamos concluir de que Jesus Cristo, ao nós lermos está consumado, que ele dá um brado de vitória, porque ele conseguiu consumar toda a exigência para que você e eu fôssemos salvos. E eu gostaria que você, quando olhasse para essa cruz, é muito cômodo para nós ficar de fora olhando para a cruz lá no monte. Mas faça o seguinte, olhe para a cruz e lembre de um detalhe. Nós somos os culpados, não ele. A culpa dele estar lá é nossa. É por isso que ele está lá. Porque ele foi buscar perdão, nos reconciliar com o Pai. E, portanto, quando olharmos para a cruz e vermos que todo o sofrimento que acontecido ali era a consequência do pecado que cairia sobre nós, que caiu sobre ele. Meus irmãos, quando chegar a nossa hora de partir, será que terminamos o que Deus queria que fizéssemos? Ou vivêssemos de acordo com os nossos ou vivemos de acordo com os nossos desejos, dando apenas rápida atenção a Deus? Quantas oportunidades desperdiçamos e quantas tarefas deixamos inacabadas? Por mais que desejamos nos isentar, seremos chamados a prestar contas. É claro que esperamos poder dizer que terminamos o que Deus nos deu para fazer, não é verdade? Mas somente Jesus pôde dizer essas palavras de forma absolutamente verdadeira. Porque quando nós estivermos no fim da nossa vida, não poderemos dizer isso. E glória porque Ele pôde. Ele pôde. E daí nós vamos aprender que para salvar o homem, para salvar você e eu, haveria algumas exigências extremamente sérias. A primeira dela, que quando Jesus cita está consumado, ele está dizendo aqui, está consumado o sofrimento. Tudo que a lei exigia para o sofrimento do pecado, as consequências, está consumado. Ele sofreu no nosso lugar. E sofreu profundamente. Há pouco tempo atrás eu estava observando e lendo uma morte de cruz. Alguém, hipoteticamente falando de morte na cruz. E ele estava expressando-se de uma maneira que me levou a raciocinar. Quando o corpo é pregado numa cruz e o sangue começa a vazar dos pulsos e do pé, o sangue vai saindo, o corpo vai ficando fraco, as pernas vão encolhendo, o braço vai ficando para trás, porque o peito vai para frente, as omoplatas vão comprimir o pulmão e a respiração vai se tornando ofegante, difícil, leva à agonia, um sofrimento tão profundo, mas tão profundo. E eu vou dizer uma coisa para você. Assim mesmo, né, encontraram crucificações na história registrada, que pessoas que levavam 4 dias para morrer crucificado. Jesus morreu no mesmo dia. Que a intensidade foi terrível. Olha para a cruz, hein? Olha de quem é a culpa desse sofrimento. Sempre olhando para a cruz. Jesus, momentos antes, em Lucas 22:15, ele diz, disse-lhes, tenho desejo ansiosamente de comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus foi o homem que nasceu para sofrer. Ele nasceu determinado para sofrer. E sofreu profundamente.
por causa do nosso pecado. Porque ele era santo, não tinha pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós naquela cruz. E uma outra coisa interessante que nós vamos descobrir: o sacrifício estava consumado. Se pegamos a lei, o sacrifício de animais, tudo aquilo iria terminar em Cristo. João, quando olha para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, meus irmãos. Mas aí diz o Hebreus 9, 26, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele se oferece, Jesus Cristo se ofereceu para morrer no nosso lugar. Ele chega a dizer: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou, porque eu posso reavê-la quando eu quiser. E foi o que aconteceu, ele deu ela voluntariamente. Por isso você não vai encontrar que Deus foi injusto em crucificar o inocente, porque o inocente se ofereceu. Ele que se colocou à disposição do Pai. Ele se colocou à disposição para salvar o homem. E nessa oferta que ele faz, ele consegue resgatar essa questão. Outra coisa que estava consumada: a derrota de Satanás. O diabo foi vitorioso até o sepulcro. Até na cruz, ele foi vitorioso. Se você chegou, diz aqui João 12:31, chegou a hora de ser julgado deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Apesar de ele ter sido derrotado, e assim mesmo tem muita gente gostando de seguir a ele, achando que o mundo da ilusão, como ilusionista que ele é, fazendo pessoas se perderem e continuar achando que estão indo muito bem para o inferno, cuidado. Ele foi vencido para aquele que aceita que realmente esta obra foi consumada. Aí Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sabe quem fez o homem morrer no Éden? O diabo. Sabe quem mantém o homem morto até hoje? O diabo. Jesus Cristo venceu ele na cruz. Jesus Cristo, no terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. Ele não tinha mais domínio sobre ela. Ele não pode matar você, meu irmão. Ele pode até mesmo, por permissão divina, tirar da tua vida física, mas jamais, jamais poderá tocar na tua vida, na tua alma, porque ela está destinada ao céu. Pecadores seguros que irão para o céu. Quando Jesus dá esse brado de vitória dizendo: está consumado, porque eu sofri o que foi necessário, eu me ofereci por sacrifício, derrotei Satanás, agora os pecadores estão seguros para adentrar ao céu. Isso mesmo. Colossenses 2,3 vai dizer: e ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões, do passado, do presente, que você ainda vai pecar. Mas não toma isso como liberdade para pecar, hein? Porque Paulo, quando nós escrevemos em Romanos 6, ele deixa isso muito claro. Porque esse não é o princípio de um salvo. Tá? Já que eu já fui perdoado, então para aumentar a graça, eu vou aumentar o pecado. Não vai nessa, não. Se não foi nessa, tu já foi enganado por ele. Cuidado. O pagamento foi aceito. Isso mesmo. Por isso nós fomos perdoados e o pagamento foi aceito. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo pagou a sua dívida, pagou a minha, pagou a de todos nós. Você não deve mais nada. O diabo não poderá te acusar. Tá? Por quê? Porque a dívida foi paga. E o mais interessante, Deus aceitou o pagamento dessa dívida. Completamente. Ela foi paga e Deus aceitou. Sim, meus irmãos. E quando nós vamos ler Mateus 27, 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A impressão que nós temos é que quando Jesus Cristo consumiu a sua obra, que ele morre na cruz, o Pai lá do céu passou a mão e rasgou o véu, que separava o santo dos santos dos santos. Agora, como diz Hebreus lá em 10, 19 a 25, ele deixa muito claro: tende intrepidez de chegarmos ao santo dos santos. Sabem por quê? Porque Cristo nos conduz até lá.
O sumo sacerdote só podia ir lá uma vez por ano. Mas você, meu irmão, que aceitou Jesus como seu Salvador, bota uma coisa no coração: você tem acesso direto, mas desde que Jesus te conduz até lá. Meus irmãos, o caminho para Deus está aberto. Ei, você que está aí entrando e saindo de igreja, aprenda uma coisa rápida. Por enquanto, o caminho está aberto. Tá? Felizmente, os que confiam em Cristo têm a certeza que está consumado. Você tem? Se você tem essa certeza, nós vamos nos encontrar lá. E vai ter um ladrão lá, hein? Muito bem, meus irmãos. Agora passa a palavra ao coral.
Nós estamos na sétima e última palavra de Jesus na cruz do Calvário. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Farei a leitura a partir do versículo 44 até o 46. Diz assim a palavra do Senhor. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, entre meio-dia e 15 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Olhando para a história da humanidade, qual foi o dia mais tenso? Alguns poderão dizer que foi quando as bombas nucleares explodiram em Hiroshima e Nagasaki, ou talvez o dia D. Outros dirão que outras incursões na história foram dias tensos que marcaram o rumo da humanidade. Mas nós temos até hoje 2 dias tensos que a humanidade passou. 2 dias de 3 dias que nós teremos na história. O primeiro deles é o dia em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, experimentando uma nova realidade por conta da presença do pecado e agora da maldição da morte, decorrência e fruto, salário dos seus pecados. O segundo dia mais tenso, nós podemos ver esse que está narrado aqui pelos evangelistas, o dia em que Jesus foi crucificado. E o terceiro dia mais tenso é aquele chamado de o dia do Senhor, em que Jesus Cristo voltará a esta realidade com seus anjos, com a sua igreja, e trará juízo a este mundo. Mas vejam que nós estamos vendo aqui um certo paradoxo entre o primeiro dia tenso e o segundo dia mais tenso. Se no primeiro dia, quando o primeiro casal foi expulso, eles receberam as consequências dos seus pecados em forma de maldições, por exemplo, vocês terão que transpirar bastante para comer o pão de cada dia, vocês terão uma terra que produzirá espinhos e abrolhos, e vocês chegarão no último ao ponto de terem que entregar a sua vida e serem tomados de volta pelo pó da terra. Nós vemos exatamente isso na crucificação, só que de uma forma muito mais intensa. Jesus teve que trabalhar muito para carregar aquela cruz até o lugar do Gólgota, o lugar da caveira. Uma noite antes ele transpirou sangue. Quando chamaram Jesus e começaram a fazer uma série de chacotas com eles pegaram um espinheiro, trançaram e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus para perfurar a pele de Jesus Cristo. Talvez uma referência aqui apontando para os espinhos e abrolhos que a terra produziria, os cardos, o trabalho que muitas vezes seria inútil. E nós vemos agora Cristo recebendo a sua última sentença em decorrência da maldição que o homem e Adão e Eva receberam lá no paraíso. Eles enfrentariam a morte. E Jesus Cristo agora enfrenta a morte. Mas enquanto o nosso irmão querido Adão, ele desfrutou da morte, e ele passou essa morte para todos nós, e todos nós de forma temerosa, de forma amedrontada, nos sujeitamos por conta da realidade da morte. Jesus Cristo recebe a morte para transferir a todos nós uma nova vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 15, versículos 14 e 15, diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Então, enquanto a morte de Adão trouxe o terror da morte para todos nós, fazendo com que nossa visão fosse sempre cabisbaixa com respeito à nossa realidade final, Cristo nos deu o poder de agora, como crentes, ressuscitados em Cristo Jesus, de levantar os nossos olhos, encarar nos olhos desse monstro terrível chamado morte e dizer: você não é mais a realidade final na minha vida. É por causa da morte de Cristo que eu e você temos a vida eterna. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. A morte de Cristo trouxe essa belíssima consequência, que antes os nossos pecados que nos condenavam, antes os nossos pecados que traziam o salário da morte a todos nós, agora por causa da vida, da morte de Cristo e da sua ressurreição, nós não somos mais escravos do pecado. A morte de Cristo significa para nós um abandono dos nossos pecados. A morte de Cristo significa para nós que o nosso velho homem já morreu. A morte de Cristo significa para nós que nós não partilhamos mais daquela antiga realidade de mortos em delitos e pecados. Mas agora nós podemos experimentar vida e vida em novidade por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte de Cristo fez com que o véu do santuário, que trazia aquela alusão daquele jardim em que Adão e Eva foram expulsos uma vez, fosse rasgado, para que agora, como povo de Deus, em Cristo Jesus, batizados na morte de Cristo, pudéssemos adentrar a essa nova realidade de desfrutarmos as delícias que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem para nos conceder em Cristo Jesus. É por meio da morte de Cristo que eu e você podemos retornar para o paraíso, para o lugar de delícias, para o jardim do Éden. Cristo Jesus, enquanto Adão, ele pecou lá no jardim com uma belíssima árvore, a árvore da vida. Cristo Jesus foi pregado numa árvore morta, num madeiro, para que eu e você tivéssemos de volta o acesso à árvore da vida, que é o próprio Cristo. Aquele que é chamado de o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aquele que tem vida em si mesmo e Ele dá a quem Ele quiser. Por isso, meus amados irmãos, Deus, somente Deus, pode tirar algo de tão magnífico num cenário de dor como esse. As trevas cobriram a terra por 3 horas, para que agora o nosso coração fosse iluminado pela glória de Cristo, que nos garante a vida eterna. Nós louvaremos ao Senhor com o conjunto, cantando o cântico de Isaías 53, rememorando aquilo que os profetas já apontavam a respeito do ministério de Cristo, que Ele morreria pelos nossos pecados e nos faria entrar de novo nessa realidade de delícias, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Coloque-se de pé, louvemos ao Senhor. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu.
recebamos a bênção do Senhor. Pai, como, ó Deus, não sentir arrependimento e não se emocionar num momento como esse? Ó Deus, nós te agradecemos por esse tempo precioso na tua presença. Enquanto muitos estão refletindo sobre as coisas deste mundo e sobre as riquezas deste mundo, nós estamos aqui refletindo sobre a maior de todas as riquezas que foi conquistada lá na cruz do Calvário, esse acesso direto à tua presença, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna. Não há mais condenação. Louvado seja o teu nome. Abençoe, Pai, o teu povo nessa tarde. Nos encha, Deus, com as riquezas e graças que emanam da cruz. Enche o nosso coração, Pai, da verdadeira esperança. Que o Senhor também esteja nos dando a graça, não apenas de desfrutarmos de todas essas bênçãos, mas compartilharmos essas bênçãos com todos aqueles que estão afastados de Ti. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa a tua igreja. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso glorioso, eterno, poderoso Pai, e que a comunhão, a consolação e as ricas bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém. Se assentar por um minuto. Amém. Meus irmãos, quanto tempo de culto hoje? 1h e 49 minutos, irmãos. Nós já tivemos alguns cultos aqui das 7 palavras com 3 horas, né? Então, os pregadores aqui, os pastores têm, né? Mas a ideia é essa, é comunicar a essência da mensagem da cruz, a essência. Tudo bem que eu coloco um tempo para eles, né? Tem um cronômetro ali, tudo, né? Tem uma pressão aqui, mas é a essência. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava assistindo um trecho de um culto das 7 palavras de uma outra igreja, e eles já tinham passado das 3 horas, né? E foi, eu acho que até 3h20. Mas o importante é a gente adorar a Deus e refletir sobre a mensagem da cruz. Então, agradeço aí os irmãos pastores que vieram para servir o reino de Deus. Todos os irmãos, Deus abençoe. Todos vocês. Muito bom tê-los aqui. Também os irmãos que contribuíram aí, né, servindo o rei e o reino. Eu quero, antes de dispensar a igreja, nessa sexta-feira da Paixão, agradecer também os visitantes. Nós temos muitos visitantes. Temos aqui o Michael, ou melhor, o Michael, convidado da Lília e do Saulo, é isso?
Temos também conosco aqui o Tiago, filho da Sueli, convidado da dona Tânia. Erga uma de suas mãos. Está por aí? Ah, está ali. Joia. Também a Sueli, convidada também da dona Tânia. São da Igreja Santuário da Família. A Yasmin, Eliane, Diego, Isabelle, Ângela, Everton, Nadir, Helena, são todos de Indaial. Tem um grupo grande de Indaial aí da nossa igreja. Que bênção, viu? Muito feliz em recebê-los. E também a Ivete, que é da Igreja Quadrangular, está conosco. Quadrangular de Chapecó está conosco também. Ah, está ali no fundo ali, né? Todos os visitantes são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero deixar aqui um convite. Amanhã às 2 horas temos... 2 horas ou 2h30, Ilhota? Ok. Amanhã às 2 o pessoal vai se encontrar, acho, aqui para sair. E às 3 horas, 15 horas, lá na igreja de Ilhota, na nossa igreja lá de Ilhota, na cidade de Ilhota, teremos um evangelismo na cidade. Pelo que eu vi, acho que já temos ali perto de umas 50 pessoas. Então, vai ser um tempo muito abençoado. E aí é um bom trabalho para se fazer nesse sábado, né, servindo o nosso Rei. E no domingo, irmãos, aí eu peço para que você preste atenção. Domingo nós temos aqui o culto, às 7 horas, né, o nosso culto da ressurreição. Então, não chegue aqui às 11, tá bom? Chegue às 7 horas. E, de preferência, um pouco antes das 7 horas, seria melhor ainda. Então, às 7 horas começa o nosso culto da ressurreição. Iremos refletir sobre essa vitória do nosso Redentor no terceiro dia, vencendo a morte. Depois, na sequência, teremos ali a nossa escola bíblica dominical e depois o nosso culto. E entre o culto... o culto da noite, né? Entre o culto das 7 e a escola dominical, nós teremos também um delicioso café, que vai ser servido, meus irmãos, por vocês. Então, estamos felizes e animados, né, com esse café. Então, temos o culto às 7 horas, após o culto, por volta ali de 8h30, mais ou menos, iremos servir um café para toda a igreja, e depois teremos o nosso culto da manhã, a nossa escola bíblica da manhã, ok? E à noite, teremos o nosso culto com a participação também do coral, participação das crianças, participação também do coral, ainda celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, venha e participe, tá bom? Que Deus, assim, nos abençoe, que tenhamos uma excelente tarde debaixo da graça, da proteção do nosso bondoso Deus.